Livro Deuterocanônico de Baruque, capítulo 1. Eis as palavras do livro escritas em Babilônia por Baruque, filho de Nerias, filho de Maasias, filho de Sedequias, filho de Azadias, filho de Euquias, no 5º ano, no 7º dia do mês, na época em que os caldeus tomaram Jerusalém e a fizeram passar pelo fogo. Baruque fez a leitura das palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e diante de todo o povo que acorrera a ouvir a leitura, diante dos dignatários e dos príncipes, diante dos anciãos e de todo o povo, diante de todos os que residiam em Babilônia, às margens do rio Sude, do menor ao maior, e eles choraram e jejuaram, orando diante do Senhor. E fizeram uma coleta em dinheiro, segundo as posses de cada um, enviando-a depois a Jerusalém ao sacerdote Joaquim, filho de Euquias, filho de Salom, bem como aos outros sacerdotes e a todo o povo que com ele se achava em Jerusalém. Foi então que Baruque recuperou os utensílios da casa do Senhor, arrebatados ao templo, para mandá-los de volta à terra de Judá, no 10º dia do mês de Sivã. Eram os utensílios que tinham sido mandados fazer por Sedequias, filho de Josias, rei de Judá. Depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter deportado Jeconias, conduzindo-o de Jerusalém para a Babilônia, junto com os chefes, os serralheiros, os dignatários e o povo da terra. Eis o que escreveram: estamos nos enviando dinheiro. Com um montante comprai vítimas para os holocaustos e oblações pelo pecado, além de incenso. Preparai as oferendas e apresentai-as sobre o altar do Senhor nosso Deus. Orai pela vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, bem como pela vida de Baltasar, seu filho, para que seus dias sobre a terra sejam como os dias do céu. E o Senhor nos dará força e iluminará nossos olhos, a fim de vivermos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e à sombra de Baltasar, seu filho, servindo-os por muitos dias, para encontrarmos graça diante deles. Orai também por nós ao Senhor nosso Deus, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, e até o dia de hoje o furor e a ira do Senhor não se afastaram de nós. Enfim, lede este livro que vos remetemos, para que façais sua leitura pública na casa do Senhor, no dia da festa e nos dias oportunos. Eis o que direis: ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje a nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, aos nossos reis e chefes, aos nossos sacerdotes e profetas e aos nossos pais, porque pecamos diante do Senhor, fomos desobedientes para com ele, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor fez sair nossos pais da terra do Egito até o dia de hoje, temos sido indóceis para com o Senhor nosso Deus e rebeldes, recusando-nos a ouvir a sua voz. Por isso, como acontece hoje, acompanham-nos as desgraças e a maldição que o Senhor anunciou ao seu servo Moisés, no dia em que fez sair do Egito nossos pais, a fim de nos dar uma terra que mana leite e mel. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que nos enviou, mas nos entregamos cada um segundo a inclinação do seu coração perverso, a servir outros deuses,
fazendo o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Capítulo 2. Então o Senhor cumpriu a sua palavra, que ele pronunciara contra nós e contra nossos juízes que governaram Israel, contra nossos reis e nossos chefes, e contra os homens de Israel e de Judá. Sob a imensidão do céu não aconteceu jamais algo semelhante ao que ele fez em Jerusalém, segundo o que estava escrito na lei de Moisés. Chegamos ao ponto de devorar cada um a carne de seu filho, cada um a carne da sua filha. Além disso, submeteu-os ao poder de todos os reinos que nos cercam, para servirem de opróbrio e de execração entre todos os povos vizinhos para onde o Senhor os dispersou. Assim passaram a ser súditos e não senhores, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, não dando ouvidos à sua voz. Ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós e aos nossos pais a vergonha no rosto, como acontece hoje. Todas essas desgraças que o Senhor havia pronunciado contra nós vieram sobre nós. E não suplicamos a face do Senhor para que afastasse cada um de nós dos pensamentos do seu perverso coração. Então o Senhor ficou atento às desgraças e desencadeou-as contra nós, porque o Senhor é justo em todas as obras que faz e que nos prescreveu. Mas nós não escutamos sua voz para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos. Agora, Senhor Deus de Israel, tu que fizeste sair da terra do Egito o teu povo com mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande poder e com braço estendido, adquirindo assim uma fama que perdura até hoje, nós pecamos, agimos impiamente, temos sido injustos, ó Senhor nosso Deus, contra todos os teus mandamentos. Afaste-se de nós a tua ira, porque não somos mais do que um resto no meio das nações para onde nos dispersaste. Escuta, Senhor, a nossa prece e a nossa súplica. Livra-nos por causa de ti mesmo e faze-nos encontrar graça diante dos que nos deportaram. Então saberá a terra inteira que tu és o Senhor nosso Deus, porque Israel e sua descendência levam o teu nome. Senhor, olha do alto da tua morada santa e pensa em nós. Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, pois não somos os mortos no Sheol, aqueles cujo espírito foi retirado de suas entranhas, que darão glória e justiça ao Senhor. Mas o ser vivo, embora acumulado de aflição, o que caminha curvado e enfraquecido, com o olhar desfalecido e a alma faminta, eis quem te dará glória e justiça, ó Senhor. Não é apoiando-nos nas obras de justiça de nossos pais e de nossos reis que depomos nossa súplica diante de tua face, ó Senhor nosso Deus. Pois sobre nós desencadeaste o teu furor e a tua ira segundo o que havias falado, por intermédio dos teus servos os profetas, nestes termos. Assim diz o Senhor: curvai vosso pescoço e servi o rei da Babilônia. Assim ficareis na terra que eu dei a vossos pais. Mas se não escutardes a voz do Senhor para servirdes o rei da Babilônia, farei com que a voz da alegria e a voz do prazer, a voz do noivo e a voz da noiva, cessem nas cidades de Judá e saiam de Jerusalém, e todo o país se tornará uma desolação sem habitantes. Nós, porém, não ouvimos teu apelo para servirmos o rei da Babilônia. Por isso puseste em execução as palavras que havias pronunciado por intermédio dos teus servos os profetas. Os ossos de nossos reis e os ossos de nossos pais seriam arrancados do seu lugar. Na verdade, eles foram lançados fora, ao calor do dia e ao frio da noite, e morreram em meio a horríveis sofrimentos, a fome, a espada, a peste.
Quanto a esta casa sobre a qual foi invocado o teu nome, tu a reduziste ao estado em que está hoje, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Entretanto, Senhor nosso Deus, tu agiste para conosco segundo toda a tua indulgência e toda a tua imensa ternura, segundo o que havias falado por intermédio do teu servo Moisés, no dia em que o mandaste escrever a lei diante dos israelitas, dizendo: se não escutardes a minha voz, esta multidão imensa e inumerável será reduzida a uma insignificância entre as nações, para onde os dispersarei. Bem sei que não me escutarão, pois são um povo de dura cerviz, mas na terra do seu exílio reentrarão em si mesmos e reconhecerão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu lhes darei um coração e ouvidos que ouçam, e me louvarão na terra do seu exílio, lembrados do meu nome. Eles se converterão do seu pescoço enrijecido e de suas ações perversas, porque se recordarão do que sucedeu a seus pais que pecaram contra o Senhor. Então os reconduzirei para a terra que com juramento prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e dela terão a posse. Então os multiplicarei e nunca mais serão diminuídos. Estabelecerei para eles uma aliança eterna, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E jamais removerei o meu povo Israel da terra que lhe dei. Capítulo 3. Senhor Deus poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada, um espírito perturbado que clama a ti. Escuta, Senhor, e tem piedade, porque nós pecamos contra ti. Tu sim permaneces eternamente em teu trono, enquanto nós para sempre estamos perdidos. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta, pois, a súplica dos mortos de Israel, dos filhos dos que pecaram contra ti, que não escutaram a voz do Senhor seu Deus. Por isso, acompanha-nos as desgraças. Não te recordes das injustiças de nossos pais, mas sim, nesta hora, lembra-te da tua mão e do teu nome, pois tu és o Senhor nosso Deus e havemos de louvar-te, Senhor. É por isso que infundiste o teu temor em nossos corações, para que invocássemos o teu nome, e nós te louvaremos, mesmo em nosso exílio, porque removemos de nosso coração toda a injustiça de nossos pais que pecaram contra ti. Eis-nos hoje em nosso exílio, onde nos dispersaste para sermos um opróbrio, uma maldição e uma condenação, segundo todas as injustiças de nossos pais que se afastaram do Senhor nosso Deus. Escuta, Israel, os preceitos de vida, presta ouvidos para conheceres a prudência. Porque, Israel, por que te encontras na terra dos teus inimigos, envelhecendo em terra estrangeira? Por que te contaminaste com os mortos e te puseste o número dos que vão para o Sheol? É porque abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses prosseguido no caminho de Deus, habitarias na paz para sempre. Aprende, pois, onde está a prudência, onde a força e a inteligência para conheceres ao mesmo tempo, onde se encontra a longevidade e a vida, a luz dos olhos e a paz. Entretanto, quem é que descobriu seu paradeiro e quem penetrou em seus tesouros? Onde estão os governantes das nações e os domadores das feras sobre a terra? Os que se divertem com as aves do céu e os que acumulam a prata e o ouro no qual os homens confiam e cujas posses são sem limites. Os que trabalham a prata e se afligem, e, no entanto, suas obras não deixam traço. Desapareceram e desceram ao Sheol, enquanto outros surgiram em seu lugar. Uma nova geração viu a luz e habitou sobre a terra, mas não conheceram o caminho do conhecimento. Nem sequer entenderam suas veredas,
nem mesmo lhe deram atenção, e seus filhos ficaram longe do seu caminho. Não se ouviu falar dela em Canaã, nem alguém a viu em Temã. Mesmo os filhos de Agar que procuram a inteligência sobre a terra, os negociantes de Madiã e de Temã, os contadores de fábulas e os desejosos de inteligência, não chegaram a conhecer o caminho da sabedoria, nem se recordam de suas veredas. Como é grande Israel, a morada de Deus! Como é vasta a extensão do seu domínio, grande sem fim, elevado e sem medidas. É lá que nasceram os gigantes, famosos desde as origens, descomunais na estatura e adestrados na guerra. Mas não foi a eles que Deus escolheu, nem a eles indicou o caminho do conhecimento. Por isso pereceram, por não terem a prudência. Pereceram por sua irreflexão. Quem subiu ao céu e apoderou-se dela, e a fez descer do alto das nuvens? Quem atravessou o mar e a encontrou? Quem a trará a preço de ouro refinado? Não há quem conheça o seu caminho, nem quem se dê conta de sua vereda. Aquele que sabe todas as coisas, porém, a conhece, pois descobriu-a com sua inteligência. Aquele que preparou a terra para a duração eterna e a encheu de animais quadrúpedes. Aquele que envia a luz e a ela parte, que a chama de volta e ela, tremendo, obedece. Brilham em seus postos as estrelas palpitantes de alegria. Ele as chama e elas respondem: aqui estamos, cintilando com alegria para aquele que as fez. É ele o nosso Deus, e nenhum outro se contará ao lado dele. Foi ela quem escavou todo o caminho do conhecimento e o mostrou a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois disso, ela apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Capítulo 4. Ela é o livro dos preceitos de Deus, a lei que subsiste para sempre. Todos os que a ela se agarram destinam-se à vida, e os que a abandonarem perecerão. Volta-te, Jacó, para recebê-la, caminha para o esplendor ao encontro de sua luz. Não cedas a outrem a tua glória, nem a um povo estrangeiro os teus privilégios. Felizes somos nós, Israel, pois aquilo que agrada a Deus a nós foi revelado. Coragem, povo meu, memorial de Israel, fostes vendidos às nações, mas não para a vossa perdição. Por terdes excitado a ira de Deus, fostes entregues aos vossos adversários, pois havíeis exasperados a quem vos fez sacrificando a demônios e não a Deus. Esqueceste-vos de quem vos alimentou, o Deus eterno, e entristeceste também Jerusalém, que por vós se desvelou. Ela viu desabar sobre vós a ira vinda de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião, Deus fez vir sobre mim aflição imensa. Eu vi o cativeiro de meus filhos e de minhas filhas, que a eles infligiu o Eterno. Eu os havia nutrido com alegria, mas no pranto e na aflição os vi partir. Que ninguém se alegre comigo, agora viúva e abandonada de tantos. Fiquei deserta por causa dos pecados de meus filhos, porque se desviaram da lei de Deus. Não reconheceram os seus preceitos e não andaram pelos caminhos dos mandamentos de Deus, nem palmilharam as veredas da disciplina segundo a sua justiça. Aproximem-se as vizinhas de Sião, lembrai-vos do cativeiro de meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu, pois fez vir contra eles uma nação vinda de longe, nação insolente, de língua estranha, que não teve respeito pelo ancião nem piedade para com a criança, e arrebataram os filhos queridos da viúva e deixaram-na sozinha, privada de suas filhas. Como eu poderia vir em vosso socorro? Aquele que vos infligiu estes males vos arrancará a mão dos vossos inimigos.
Caminhai, meus filhos, caminhai. Quanto a mim, deixaram-me deserta. Depus a vestimenta da paz e revesti-me do manto humilde de suplicante. Gritarei ao Eterno por todos os meus dias. Coragem, meus filhos, clamai a Deus. Ele vos arrancará ao domínio, a mão dos inimigos. Eu, porém, espero do Eterno vossa salvação, e do Santo recebi uma alegria. A misericórdia virá logo para vós da parte do Eterno vosso Salvador. Vi que partias na tristeza e no pranto, mas Deus vos restituirá a mim na alegria e no júbilo para sempre. Pois como agora vêm as vizinhas de Sião, o vosso cativeiro, assim elas verão em breve, da parte de Deus, a vossa salvação, a qual vos sobrevirá com a glória grandiosa e o esplendor do Eterno. Meus filhos, suportai a ira que sobre vós se abateu da parte de Deus. Teu inimigo te perseguiu, mas tu verás em breve a sua ruína, e sobre suas nucas calcarás os pés. Meus filhos, alvo de tantos desvelos, caminharam por ásperos caminhos, arrebatados como rebanho assaltado pelo inimigo. Mas coragem, meus filhos, e clamai a Deus. Aquele que vos infligiu estas coisas lembrar-se-á de vós. Assim como tivestes o pensamento de andar errantes longe de Deus, esforçai-vos, tendo voltado para ele 10 vezes mais em procurá-lo. Pois aquele que vos infligiu estes males fará vir sobre vós, com a vossa salvação, a eterna alegria. Coragem, Jerusalém, consolar-te-á aquele que te deu um nome. Infelizes os que te maltrataram e se rejubilaram com a tua queda. Infelizes as cidades das quais teus filhos foram escravos. Infeliz aquela que recebeu teus filhos. Porquanto, assim como se rejubilou com a tua queda e se alegrou com a tua ruína, da mesma forma se afligirá com a sua própria devastação. Eu lhe arrebatarei a alegria da sua numerosa população, e a sua insolência se mudará em tristeza, pois um fogo lhe há de virá da parte do Eterno por longos dias, e ela será habitada por demônios durante muito tempo. Dirige teu olhar para o Oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus. Olha, estão chegando teus filhos, a quem viste partir. Eles vêm, reunidos do nascente ao poente, sob a ordem do Santo, jubilando com a glória de Deus. Capítulo 5. Despe, Jerusalém, a veste da tua tristeza e desgraça, e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e cinge-te a cabeça com o diadema da glória do Eterno. Pois Deus mostrará o teu esplendor a toda criatura debaixo do céu, e te chamará com o nome que vem de Deus para sempre. Paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, posta-te sobre o alto e olha na direção do Oriente. Vê teus filhos reunidos desde o pôr do sol até o nascente, a ordem do Santo, alegres por Deus ter se lembrado deles. Eles saíram de ti a pé, arrastados por seus inimigos, mas Deus os reconduz a ti, carregados de glória como para um trono real. Pois Deus ordenou que sejam abaixadas toda a alta montanha e as colinas eternas, e se encham os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar com segurança na glória de Deus. Também as florestas e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel por ordem de Deus, pois Deus conduzirá Israel com alegria na luz de sua glória, com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Capítulo 6. É por causa dos pecados que cometestes diante de Deus
que sereis levados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes, pois, à Babilônia, aí estareis por muitos anos e por longo tempo, até 7 gerações. Depois disso, porém, vos farei sair de lá em paz. Em Babilônia vereis deuses de prata, ouro e madeira carregados aos ombros e inspirando temor às nações. Tomai cuidado, portanto, para não procederdes semelhantemente, assemelhando-vos aos estrangeiros, que o temor diante deles não se apodere de vós ao virdes a multidão diante e atrás deles, adorando-os. Dizei então em vosso íntimo: é a ti que se deve adorar, Senhor, pois o meu anjo está convosco e pediria contas de vossa vida. A língua deles foi polida por um artesão, mas apesar de cobertos de ouro e de prata, são enganosos e não podem falar. Como para uma moça apaixonada por enfeite, eles tomam ouro e fabricam coroas para as cabeças de seus deuses. Acontece, porém, que os sacerdotes roubam de seus deuses ouro e a prata para suas despesas particulares, e com essas riquezas presenteiam até as prostitutas do terraço. Eles ataviam com vestidos como se fossem seres humanos, esses deuses de prata, ouro e madeira, os quais não se salvam a si próprios, nem da ferrugem nem dos vermes. Tendo-os revestidos de um manto de púrpura, devem espanar seus rostos para causa do pó do recinto, que se acumula sobre eles. Um empunha um cetro como se fosse o governador de uma província, embora não possa matar quem o ofenda. Outro ostenta na mão uma espada e um machado, mas não é capaz de proteger-se nem da guerra, nem dos salteadores. Por isso é manifesto que não são deuses, portanto não os temais. Assim como o vaso de alguém, quando quebrado, perde a utilidade, da mesma forma são os seus deuses uma vez instalados nos templos. Seus olhos estão cheios de poeira levantada pelos pés dos que entram, e assim como se trancam todos os lados da porta sobre um homem que ofendeu o rei e que vai ser conduzido à morte, da mesma forma os sacerdotes trancam os seus templos com portas reforçadas, fechaduras e ferrolhos, a fim de que seus deuses não sejam depredados pelos salteadores. Também acendem luminárias em número maior do que o suficiente para si próprios, e das quais esses deuses não podem ver uma sequer. Dá-se com eles o que se dá com qualquer das vigas do templo, cujo cerne dizem que está corroído, enquanto os vermes que saem da terra os carcomem, assim como as suas vestes, eles nem o percebem. Seus rostos estão enegrecidos por causa da fumaça que se desprende do templo. Sobre seus corpos e suas cabeças esvoaçam morcegos, andorinhas e outros voláteis, como também os gatos. De tudo isso concluireis que não são deuses, portanto não os temais. Quanto ao ouro do qual se revestem para sua beleza, se ninguém lhes limpa o ofuscamento, não são eles que o tornarão brilhante. Aliás, nem sentiram quando foram fundidos. Por preços exorbitantes foram comprados e neles não há sopro algum de vida. Não tendo pés, são carregados aos ombros, revelando aos homens a sua ignomínia. Passam vergonha também os que os servem, pois é pela ajuda destes que eles se repõem em pé, no caso de virem a cair por terra. Se alguém os coloca direito em pé, eles não podem mover-se por si mesmos. Se inclinam, não podem reerguer-se. De fato, é como a mortos que lhes são apresentadas as oferendas. Quanto às vítimas oferecidas, seus sacerdotes as revendem e delas tiram proveito. Da mesma forma, suas mulheres deixam uma parte em salmoura, sem nada distribuir ao pobre e ao inválido. A própria mulher em estado de impureza e a que recentemente deu à luz
tocam em seus sacrifícios, concluindo, pois, de todos esses fatos que eles não são deuses, não os temais. Como poderiam eles ser chamados deuses, se são mulheres que apresentam oferendas a esses deuses de prata, ouro e madeira? Nos seus templos, os sacerdotes se mantêm sentados, tendo as túnicas rasgadas, cabeça e barba raspadas, e nada sobre suas cabeças. Vociferam e gritam diante dos seus deuses como se faz nos banquetes fúnebres. Com as vestimentas que deles retiram para si, os sacerdotes vestem suas mulheres e seus filhos. Eles são incapazes de retribuir, quer sofram o mal, quer recebam o bem de alguém. Da mesma forma, são incapazes de entronizar um rei ou de destroná-lo. De igual modo, não podem dar riqueza nem dinheiro, e se alguém, tendo-lhes feito um voto, não o cumprir, eles não lhe irão pedir contas. Não salvarão a ninguém da morte, nem livrarão o mais fraco das mãos do poderoso. Não restaurarão o cego em sua visão, nem acudirão ao homem necessitado. Não terão compaixão da viúva, nem beneficiarão o órfão, pois se assemelham às pedras extraídas da montanha, esses pedaços de madeira recobertos de ouro e de prata, e os que os servem serão cumulados de vergonha. Como então pensar ou proclamar que são deuses? Tanto mais que os próprios caldeus os desonram. Com efeito, ao verem um mudo que não pode falar, eles o apresentam a Bel, suplicando que o homem fale, como se o Deus pudesse ouvir. Mas são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses, pois não têm bom senso. Quanto às mulheres, elas se cingem de uma corda e se sentam nos caminhos queimando flor de farinha como incenso. Quando, pois, uma delas é recolhida por um dos passantes e com ele dorme, zomba da vizinha por não ter sido escolhida como ela o foi, nem de ter desatada a sua corda. Tudo o que concerne a eles é mentira. Então, pensar ainda ou proclamar que são deuses. Fabricados por operários e ourives, eles não serão outra coisa senão que seus artífices querem que eles sejam. Ora, aqueles que os fabricam não terão longo tempo de vida. Como, pois, poderão ser deuses as coisas que eles fabricam? Assim é que eles deixam às suas descendências mentira e desonra. Pois, quando sobrevém uma guerra ou outras calamidades, entram em conselho os sacerdotes para saberem onde se ocultar junto com eles. Como então não se percebe que não são deuses, se não são capazes de salvar-se a si mesmos da guerra nem de outras calamidades? Sendo apenas objetos de madeira e peças revestidas de ouro e de prata, reconhecer-se-á disto, porém, que são apenas mentira. E a todas as nações e aos reis será manifesto que eles não são deuses, mas apenas obras das mãos dos homens, e que nenhuma ação divina se encontra neles. A quem, pois, não pode ser notório que não são deuses. E eles não suscitarão um rei a um país, nem darão a chuva aos homens, nem defenderão a sua própria causa, nem livrarão um injustiçado, pois não têm poder algum, assemelhando-se a gralhas entre o céu e a terra. E se o fogo irromper no templo desses deuses de madeira, cobertos de ouro e de prata, seus sacerdotes fugirão e se porão a salvo, enquanto eles serão inteiramente consumidos como vigas em meio ao incêndio. Eles não podem resistir a um rei nem a inimigos. Como então se poderia admitir ou pensar que sejam deuses? Nem de ladrões, nem de salteadores poderão escapar esses deuses de madeira cobertos de prata ou ouro. Os que são mais fortes do que eles arrebatar-se-lhe-ão o ouro e a prata e sairão, tendo em mãos o manto que os cobria, sem que eles possam socorrer-se a si próprios. Desta forma, vale mais ser um rei que pode mostrar a sua coragem, ou um utensílio que é útil em casa, do qual se serve o seu dono,
do que ser esses falsos deuses, ou ainda numa casa uma porta que protege o que dentro da casa se encontra, do que esses falsos deuses, ou ainda uma coluna de madeira em palácios reais, do que esses falsos deuses. Pois o sol, a lua e as estrelas, sendo brilhantes e destinando-se à utilidade dos homens, de boamente cumprem sua missão. Da mesma forma, o relâmpago, quando refulge, é belo de ver-se igualmente o vento, que sopra em cada região da terra também as nuvens, quando lhes é ordenado por Deus que percorram toda a terra, executam o que lhes foi mandado. De igual modo, o fogo enviado do alto para devastar montes e florestas cumpre o que lhe foi ordenado. Ora, esses ídolos não são sequer comparáveis nem à beleza nem ao poder dessas criaturas, donde se conclui que não se deve considerar nem proclamar que sejam deuses, uma vez que não são capazes de pronunciar um julgamento nem de fazer bem aos homens. Sabendo, pois, que não são deuses, não os temais. Eles não amaldiçoarão, como também não abençoarão os reis, e não poderão entre as nações mostrar sinais no céu, nem brilhar como o sol, nem iluminar como a lua. Os animais selvagens valem mais do que eles, uma vez que podem, refugiando-se num abrigo, socorrer-se a si mesmos. De modo algum, pois, é manifesto que sejam deuses. Por isso, não os temais. Como um espantalho em campo de pepinos, que nada protege, assim são os seus deuses de madeira cobertos de ouro ou de prata. Da mesma forma, esses deuses de madeira cobertos de ouro e de prata são ainda comparáveis ao espinheiro no jardim, sobre o qual toda espécie de aves vem pousar, ou a um cadáver lançado à escuridão. Pela púrpura e pelo linho que sobre eles apodrecem, reconhecereis que não são deuses. Acabarão, enfim, devorados, tornando-se uma ignomínia em seu país. É melhor, pois, a condição do homem justo, que não tem ídolos, ele estará longe do opróbrio. Audiobook, livro deuterocanônico de Baruque. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like.